Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo falando sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazendo também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, com um olhar aí para âmbito político, economia e também cenário corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022. Você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Na descrição do vídeo aqui depois você tem também o link para um dos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF diariamente e de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem, dia 4 de janeiro, segundo dia de pregão aí nas bolsas a nível global do ano de 2022, tivemos novamente aí uma queda do índice Ibovespa, com o índice aí descolando das bolsas europeias, mas se mantendo próximo aí do que aconteceu com as bolsas norte-americanas, que acabaram aí durante o pregão de ontem se direcionando aí para um nível de queda, principalmente aí com um maior temor, né, e uma ansiedade até mesmo em relação à divulgação da ata da última reunião do FOMC, que acontece no dia de hoje lá nos Estados Unidos, e principalmente um temor em relação à inflação e os próximos passos aí do Banco Central norte-americano no intuito aí de manter a economia saudável, reduzindo aí a inflação e, óbvio, com alguns movimentos aí no cenário de política monetária. Isso tudo aí trouxe um pouco de incerteza para os mercados. Essa perspectiva aí de aumento da taxa de juros fez com que alguns mercados, como o caso do setor de tecnologia, caísse forte no dia de ontem, trazendo forte queda aí para índice Nasdaq lá nos Estados Unidos, e também nesse cenário voltamos a ter uma valorização das Treasuries, os títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos, os títulos públicos federais dos Estados Unidos, considerados aí os títulos mais seguros do mundo. E com todo esse movimento aí, houve obviamente maior incerteza e um movimento aí vendedor nas bolsas também norte-americanas, e esse cenário acabou impactando aqui também, obviamente, aí o mercado brasileiro. Com todos esses desdobramentos e também essa expectativa de mudança e incerteza fiscal e política aqui no Brasil, o índice fechou novamente em queda no dia de ontem. Vimos o petróleo aí voltando a subir e passando aí dos $80 a negociação futura aí do barril de petróleo, e uma expectativa aí de estagflação no Brasil e América Latina, que acaba preocupando aí investidores de forma geral. Na Europa aí tivemos as bolsas fechando em alta novamente, principalmente aí o DAX na Alemanha e o Eurostoxx renovando máximas históricas, e esse movimento aí acabou afetando aí todo o mercado no dia de ontem. Vamos olhar aí para números de forma geral. O índice Ibovespa então caiu 0,39%, perdendo até os 104 mil pontos, né, assim como já tinha perdido anteriormente, mas ficando aí em 103.514 pontos. Esse movimento aí trouxe novamente alta do dólar e do euro, o dólar aí chegando a R$ 5,69, uma alta de 0,44%. Bolsas norte-americanas aí em queda, a maioria delas, né? Nasdaq caindo 1,33% a 15.622 pontos. O índice S&P 500 aí caindo levemente, uma lateralização negativa, 0,06% de queda a 4.793 pontos. Quem conseguiu segurar aí o mercado norte-americano um pouco ainda no dia de ontem, apesar de ter perdido aí boa parte da alta durante o pregão, foi o índice Dow Jones, que ficou ainda em alta de 0,59% e fechou o pregão a 36.799 pontos.
Na Europa, como falávamos na abertura, o cenário foi um pouquinho diferente, com alta ainda das bolsas europeias e renovação de máximas históricas de alguns índices, e o euro aí subindo 0,32%, chegando aos R$ 6,41. O DAX na Alemanha ontem fechou em alta de 0,82%, chegando a 16.152 pontos. O CAC na França teve uma alta aí mais acentuada de 1,39%, chegando a 7.317 pontos. E no Reino Unido, uma alta de 1,63%, com a bolsa chegando a 7.505 pontos. Como já falávamos ontem no fechamento aqui do nosso Morning Call, na Ásia e a China fechou com queda de 0,44% a 14.791 pontos, e no Japão o fechamento aí foi de forte alta de 1,77% aí a 29.301 pontos, fechamento então do dia 4 aí das principais bolsas a nível global. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin aí e o Ethereum, né, após alguns dias aí de queda e bastante oscilação nas últimas semanas, voltaram a ter alta, Bitcoin subindo 0,54%, enquanto o Ethereum subia 2,65%, olhando aí para o fechamento aí do mercado no dia de ontem. Petróleo futuro, como falávamos na abertura, continua em um movimento aí de alta, de retomada, né, após os riscos aí da variante Omicron trazerem uma forte queda aí na expectativa de petróleo futuro, e também a ameaça aí de China e Estados Unidos de liberarem aí seus estoques de petróleo para forçar a redução do preço. Agora voltamos nesse movimento aí de retomada do preço aí com a variante Omicron se mostrando aí menos prejudicial em nível de hospitalização e mantendo a perspectiva de retomada econômica, automaticamente mantendo a expectativa aí de consumo de combustível fóssil. Então vimos ontem o Brent fechar aí para negociação aí, fechando janeiro de 2022 a $80,04 o barril, e o WTI fechando na casa dos $77,12, negociação de petróleo futuro no dia de ontem. Lembrando, ainda temos essa semana a reunião da OPEP, que pode aí confirmar aí o aumento da produção de petróleo em 400 mil barris dia, assim como havia ficado definido aí lá na reunião de dezembro de 2021. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com essa oscilação aí no mercado norte-americano, vimos aí o índice subir um pouquinho a 16,90%, uma alta de 1,87%. Lembrando que quanto maior o índice VIX, maior também a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, e o contrário também é verdadeiro. Metais futuro, vimos aí o ouro com negociação aí para fechamento em janeiro de 2022, subindo e chegando à cotação de $1.814,30 a onça. Alumínio futuro subindo e chegando a $2.849 a tonelada, e o ferro refinado também tendo uma leve alta novamente, chegando aí aos $120,91, a perspectiva aí de negociação futura para fechamento de janeiro de 2022, com uma maior aceleração aí da economia chinesa. A expectativa aí é de que mantenhamos aí essa cotação aí do minério de ferro aí na casa dos $120 para os próximos meses. Olhando para o fechamento do índice Bovespa, as principais ações que compõem o índice aí, as principais altas ficaram por conta de Itub4, ações do Banco Itaú, ações preferenciais que subiram 2,83% a R$ 22,12. KLBN11, Klabin, também subiu 2,54% a R$ 26,17. SUSB3, Suzano Brasil, subindo 2,18% e chegando aí a R$ 60,89.
B3SA3, a Bolsa Brasileira também aí subindo 2,14% a R$ 10,95. E Prio 3 PetroRio, com o aumento do dólar e aumento também da cotação de petróleo, também sendo favorecido e subindo 2,11% a R$ 20,72. Já as principais baixas aí ficaram por conta de algumas empresas mais voltadas a setor de tecnologia. BID11, Banco Inter, né, as ações Units, e BID4, as ações preferenciais, lideraram as quedas. BID11 aí chegando a cair 13,67% aí no dia de ontem. As ações Units, já as ações preferenciais aí de Banco Inter também caindo acima de 10%, quase 10%, 12,97%. As ações Units aí chegaram a ficar a R$ 24,30 aí no fechamento de ontem. Ações preferenciais a R$ 8,18 no fechamento de ontem. E também tivemos aí queda forte de Pets, que caiu 8,91% a R$ 14,41. BPAN 4, Banco Pan também caindo 7,82% e chegando a R$ 9,43 a cotação. E Localweb LWSA3 fechando ontem aí a R$ 11,89, uma queda de 6,74% aí na cotação do dia 4 de janeiro de 2022. Olhando para a agenda de indicadores e o que pode mexer com o mercado no dia de hoje. Hoje nós temos divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor, aqui no Brasil, PMI de Serviços e PMI Composto, mostrando aí a perspectiva aí para os setores privados, né, de serviços, e também o PMI Composto, que traz essa visão aí se estamos em um movimento aí de aceleração, neutralidade ou recessão aí do setor privado. E hoje também nós temos a divulgação do indicador de produção e venda de veículos, né? Não é um indicador tão relevante, mas no cenário em que vivemos aí com a queda na produção, principalmente pela falta de chips e semicondutores, ela acaba afetando, obviamente, o mercado financeiro e afetando também a economia. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesse indicador também no dia de hoje. Já o cenário internacional, aí, principalmente com os indicadores que vale a pena ficar de olho. Hoje tem o índice de confiança do consumidor na França, tem também os PMIs composto e PMI de serviços na França, na Alemanha, na zona do euro e também nos Estados Unidos. Também vale a pena ficar de olho nessas divulgações. Hoje tem a divulgação do índice de variação de empregos ADP lá nos Estados Unidos. Lembrando, na primeira semana do mês sempre tem duas divulgações, essa variação de empregos privados, o ADP, e também tem o payroll, que daí acontece na sexta-feira, toda primeira sexta-feira, e mede aí a criação oficial de empregos não agrícolas nos Estados Unidos. Então, dois indicadores que são bem importantes, um deles aí sendo relacionado no dia de hoje. Hoje também tem divulgação de estoque bruto de petróleo lá nos Estados Unidos, podendo mexer obviamente aí com o preço da commodity, e a divulgação aí da ata da reunião do FOMC, da última reunião. O FOMC é basicamente aí, o Copom dos Estados Unidos, né, que decide os próximos passos da política monetária. A última reunião aí trouxe a expectativa de até março desse ano aí a retirada completa de estímulos do governo norte-americano pelo Federal Reserve, o Banco Central, e até 3 altas na taxa básica de juros durante o ano de 2022. Agora, obviamente, a ata é ainda mais importante para ver aí qual foi o peso das decisões e principalmente quais os próximos passos aí dentro dessa expectativa. E hoje também é importante ficar de olho na divulgação do PMI de serviços do Japão e da China. Então também aí um indicador importante olhando para essa retomada aí da economia global, principalmente em meio a esse momento aí de muitos casos da variante Omicron, né? Isso acaba obviamente aí afetando essa perspectiva de retomada, então vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Olhando para aspectos da política que podem mexer aí com o mercado financeiro, economia
e, obviamente, aí todo o cenário nos próximos dias. Ainda estamos em momento de recesso parlamentar, mas alguns boatos de bastidores e alguns desdobramentos afetam o mercado de forma geral. O Ministério Público Federal aí do Distrito Federal abriu 12 investigações aí com base no relatório da CPI da Covid. Então, relembrando, né, nós tivemos aí CPI da Covid no ano passado, durante alguns meses, e posteriormente aí o relator da CPI, o Renan Calheiros, aí apresentou um relatório com mais de 1.200 páginas, e nós explicamos aqui no nosso Morning Call que após esses desdobramentos cabe aí, no caso da Justiça, iniciar investigações aí o Ministério Público para aqueles que não têm foro privilegiado, e internamente aí a PGR, Procuradoria-Geral da República, ou o STF, outros órgãos aí iniciarem investigação daqueles que têm foro privilegiado e que foram acusados ali na CPI da Covid. Então, os primeiros desdobramentos aí de acusações, de investigações para aqueles que não têm foro privilegiado e foram relacionados, então, no relatório final da CPI da Covid. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí durante as próximas semanas. Aliados aí do presidente Jair Bolsonaro e também do ex-presidente Lula, que hoje aí potencializam a polarização para eleições 2022, eles criticaram aí alguns aliados, tanto do presidente quanto do ex-presidente Lula, ao teto de gastos, né? Houveram diversas críticas e pedem mudanças na perspectiva de teto de gastos. Falávamos um pouco sobre isso aí no dia de ontem, até mesmo com o líder do governo na Câmara falando sobre essa questão, e isso obviamente mexe diretamente com o mercado financeiro, trazendo aí um maior risco político e, óbvio, o risco fiscal, né, com essa possível mudança e com essas críticas em relação ao teto de gastos que é utilizado aí pelo governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, em novembro, né, dia 30 de novembro do ano passado, aí, definiu, após 2 anos sem partido, a sua filiação ao PL, e após essa filiação aí houveram negociações também, inclusive aí agora o PL aguarda aí a nomeação do presidente Jair Bolsonaro, um indicado do PL para a presidência do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste que teve algumas polêmicas no ano passado, inclusive envolvendo algumas ONGs e a saída de algumas pessoas que eram mais próximas do Partido dos Trabalhadores e foram retiradas aí da gestão do Banco do Nordeste aí pelo governo federal. Também o Banco do Nordeste tem um peso muito grande aí no fomento de micro e pequenas empresas, né? O microcrédito é muito forte aí, realizado, inclusive o programa Cred Amigo aí, que é tocado pelo Banco do Nordeste. Foram algumas das polêmicas do ano passado, e agora aí definido, então, após saída de presidente, deve ser definido em breve um novo presidente indicado, então, pelo PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, desde o dia 30 de novembro, e isso, obviamente, pode mexer com o mercado financeiro e com a economia também. Ainda continuando com esse olhar aí de política e eleições 2022, um dos candidatos ou um dos pré-candidatos aí que tenta correr por fora dessa briga Lula-Bolsonaro é o atual governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias do PSDB e aí deve disputar aí a presidência da República pelo PSDB, e uma das formas aí que ele tenta reforçar a sua campanha é mostrando aí o desempenho e o crescimento maior do estado de São Paulo que ele governa em relação ao Brasil, e esse crescimento maior tanto de PIB quanto o desempenho aí do estado de São Paulo é maior do que o do Brasil proporcionalmente desde o ano de 2019. Então é uma das forças que o atual governador de São Paulo e pré-candidato tenta utilizar aí a seu favor para ganhar espaço nas pesquisas eleitorais também, com esse foco de eleições 2022, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando um pouquinho para a política internacional, na verdade, amanhã, dia 6 de janeiro, um ano da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Após aí a derrota do presidente norte-americano Donald Trump, e no momento aí de
passar a faixa aí para o atual presidente Joe Biden, e alguns apoiadores de Trump na época que invadiram o Capitólio. Houve aí bastante problema e ainda continua aí a prova a democracia dos Estados Unidos após esse ato aí que completa agora um ano, e inclusive aí algumas ações aí de desdobramentos jurídicos contra o ex-presidente Donald Trump, e algumas acusações do presidente Donald Trump que continuam aí em relação à fraude nas eleições do ano anterior, do ano de 2020, lá nos Estados Unidos, que deram aí a vitória ao presidente Joe Biden. Então, óbvio, isso também traz desdobramentos, e temos aí com esse aniversário dessa tragédia aí de um ano lá no Capitólio, nos Estados Unidos, alguns desdobramentos que mexem também com o mercado financeiro como um todo. Olhando um pouquinho aí para a economia, com maior pressão fiscal, né, e o risco político aí que nós temos no Brasil, além da valorização das treasuries, dos títulos lá nos Estados Unidos, a expectativa de juro futuro continua subindo aqui no país, obviamente aí com uma maior valorização, com um pagamento de juros maior aí dos títulos sem risco, né, dos títulos mais seguros do mundo, que são as treasuries lá nos Estados Unidos. Existe obviamente aí uma perspectiva de que outros países com maior risco, como é o caso do Brasil, tenham que aumentar a sua taxa de juros, pagando um prêmio maior ao investidor que aceite correr o risco aí que existe no Brasil. E o risco político, o risco fiscal acaba sendo um pouco maior, então essa expectativa de juros futuro continua subindo. Óbvio, para o investidor acaba tendo um lado positivo, mas o juro mais alto acaba afetando diretamente a economia. Com um juro mais alto, as empresas acabam não investindo tanto, as pessoas não tomam tanto crédito, existe um giro menor, obviamente, em relação a toda a economia e o crescimento do PIB, que já é pífio, né? A expectativa aí do crescimento do PIB para o ano de 2022, algo na casa de 0,30% de crescimento, dados do Boletim Focus aí da última segunda-feira. O olhar aí para essa economia dos Estados Unidos e até desdobramentos políticos que acontecem por lá, como falávamos anteriormente, com base em alguns desses aspectos, o investidor Ray Dalio, né, que é um dos maiores investidores do mundo, inclusive aí, ele criou e geriu durante muitos anos o fundo com a maior rentabilidade do mundo até hoje. Ele tem criticado aí publicamente a política de estímulos e de impressão de dinheiro feita aí pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e outros bancos centrais, né, como o Banco Central Europeu, e também a realidade semelhante acontecendo no Japão. Ele tem criticado aí essa compra de títulos também, e dito aí que investir em moeda e investir em papel nesses títulos aí é basicamente uma burrice, é uma incoerência nesse momento, principalmente aí pela forte emissão aí de moeda que houve aí durante a pandemia. Isso obviamente acaba afetando, e aí ele defende novamente a questão de uma carteira bem diversificada, que certamente, nas palavras de Ray Dalio, terá uma rentabilidade maior do que esse investimento em alguns títulos, principalmente aí do Tesouro norte-americano. E ele reforça ainda mais que o conflito interno que existe nos Estados Unidos hoje torna o lugar ainda mais arriscado aí para investimentos. Então, aqueles títulos livres de risco aí, como são considerados, colocados em xeque aí pelo grande investidor Ray Dalio. Isso obviamente pode mexer em alguns aspectos com a economia, e ele reforça que isso aí pode acontecer também com outros países, principalmente União Europeia e Japão. E ele continua aí reforçando a questão política nos Estados Unidos, dizendo que o cenário em que os Estados Unidos vive pode trazer aí na próxima eleição presidencial nenhum dos dois lados, né, nem ganhador nem perdedor, querendo aceitar o resultado das eleições. Então esse momento também acaba afetando aí a economia norte-americana, e como é a maior economia do mundo, afetando também as economias globais. Vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos, principalmente aí das falas aí do Ray Dalio, e obviamente aí do movimento aí que pode ocorrer em relação a essa fala.
O México é o primeiro país aí emergente a captar recursos no exterior, através de emissão de dívida, né, e venda dessa dívida lá no exterior. Lembrando o conceito, né, os países, como é o caso do Brasil e diversos outros países no mundo, eles não conseguem arrecadar o suficiente com os impostos aí para pagar as suas despesas e investimentos, e aí eles emitem títulos de dívida para arrecadar dinheiro e no futuro irão devolver esse recurso juntamente com um juro aí pré-determinado, né, ou um juro pós-fixado. Normalmente isso é feito no mercado interno, mas existe a possibilidade dessa venda no mercado externo e o México é o primeiro país emergente a fazer isso. Esse também é um movimento aí que pode acontecer com diversos outros países emergentes nessa busca de recurso, principalmente aí nesse momento em que a economia global está bem debilitada ainda por conta da pandemia da Covid-19. A XP comprou aí uma fatia da Suno, né, Suno Research, Suno Notícias, e projeta aí uma injeção de recursos, principalmente para ampliar aí a geração de conteúdos. Então isso também mexendo com a economia e com o mercado financeiro, principalmente aí com o maior número de pessoas buscando informações específicas sobre investimentos. E esse é mais um passo aí da XP se consolidando aí como uma grande geradora de conteúdo, uma grande corretora, um grande banco, né, o Banco XP, e obviamente isso mexe com o mercado financeiro também, trazendo aí mais um grande player para o conglomerado XP. Para o Banco Citi também uma declaração aí de que os bancos centrais aí serão pioneiros e referência principalmente aí na geração de inovação para os próximos anos, e o Citi coloca aí o Banco Central Brasileiro como uma grande referência em inovação no segmento, né? Temos algumas mudanças aí do Open Bank, Pix, entre outros pontos aí que o Banco Central acaba sendo uma referência, além de todo o sistema financeiro nacional que, apesar de às vezes não acreditarmos, mas as amarras, né, feitas aí pelo Banco Central Brasileiro, pelo sistema financeiro nacional, garantem aí uma grande segurança aí e um dos sistemas financeiros mais seguros do mundo. Isso obviamente pelo Banco Central e demais estruturas. Então esse reconhecimento também aí do Banco Citi e essa expectativa aí de muita inovação ainda acontecendo nos próximos anos. Isso obviamente mexe com a economia e com o mercado financeiro. Fechando aqui a parte de economia, a Rússia, né, lembrando aí, durante a crise hídrica global, a crise energética, perdão, nós vimos aí um aumento muito forte no preço do petróleo e principalmente do gás natural, a expectativa aí de um maior uso de gás natural também, e caso falte o gás natural, a necessidade de queima de combustível fóssil, de petróleo aí durante o inverno no hemisfério norte. A Europa aí sofrendo bastante naquela época aí que falávamos sobre isso aí no ano de 2021, e naquele momento a Rússia aí se comprometeu a fornecer todo o gás natural que fosse necessário para a Europa, e nesse momento, até mesmo por conta aí da crise política ali, que a Rússia pode vir a invadir a Ucrânia, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, União Europeia, a zona do euro aí se posicionando contra e prometendo sanções econômicas juntamente com os Estados Unidos à Rússia, e aí por isso a Rússia acabou aí enviando, destinando o gás natural que ela enviaria aí para a Europa, enviando isso para a Polônia, e isso acaba obviamente afetando também a economia europeia e mexendo também com o preço aí do gás natural, podendo ter novas oscilações e novas altas também no petróleo. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que mexem aí com política, economia e afetam diretamente o mercado financeiro. Olhando um pouquinho também para o setor corporativo e aquilo que pode influenciar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, alguns gargalos, principalmente aí na distribuição de energia, podem aí gerar um grande desperdício de energia que já foi gerada e está sendo gerada aí nas usinas da região norte e nordeste. Em meio a toda essa crise hídrica que vivemos, né, a energia que está sendo gerada em alguns momentos ela acaba sendo desperdiçada aí por gargalos aí na hora de distribuir. Então isso obviamente acaba afetando também o mercado e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Ainda olhando para esse setor de energia elétrica, o setor elétrico,
como nós tivemos uma crise hídrica e um aumento muito forte nos custos, principalmente para as distribuidoras, onde tiveram que comprar energia mais cara aí de termoelétricas, o governo federal prometeu aí empréstimos aí para que essas empresas pudessem aí também arcar com essas despesas, foi aprovado recente, mas ainda não foi finalizado, ainda não se sabe quando esse recurso estará disponível, e com isso diversas distribuidoras buscam aí formas aí de pagar, buscam créditos para pagar aí cerca de 5 bilhões de reais somente em encargos, são mais de 5 bilhões na verdade, em encargos, justamente por esse aumento aí que nós tivemos no custo da energia durante a crise hídrica, né, que afetou forte aí o Brasil e automaticamente afeta essas empresas e afeta o setor elétrico. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí algumas notícias que movimentam esse setor. Uma notícia que também deve movimentar bastante o mercado aí nos próximos dias é a aprovação do CAD, né, em relação à fusão da Hapvida e a Notre Dame Intermédica. Essa fusão já havia sido anunciada lá no início do ano passado. A superintendência do CAD no final do ano passado havia recomendado a aprovação e agora finalmente aí foi então aprovada a fusão completa de Hapvida e Notre Dame Intermédica, lembrando que o setor de saúde já tem crescido bastante aí desde o ano de 2020 e obviamente uma perspectiva aí de continuar crescendo aí de acordo com algumas casas de análise aí no ano de 2022, e essa notícia aí traz mais um gigante para esse setor com a fusão de Hapvida e Notre Dame Intermédica. O Ministério Público tem pedido aí para a Justiça que a Justiça declare a falência e bloqueie os bens da companhia e também dos donos da Itapemirim. Lembrando, né, recentemente tivemos a notícia aí de que a companhia aérea, a ITA, né, que é da Itapemirim, aí, acabou deixando diversos passageiros na mão no final de ano, inclusive aí entrando com pedido de recuperação judicial, tentando aí contornar um pouco e colocar os passageiros em outros voos de outras companhias. Isso afetou bastante aí o setor aéreo também no final do ano, e agora podemos ter desdobramentos aí com esse pedido aí de declaração de falência aí que o Ministério Público tem colocado aí diante da Justiça em relação aí aos sócios e também a todo o conglomerado da Itapemirim. Setor de logística, né, já falamos algumas vezes que tem sofrido bastante aí por conta da pandemia, né? Algumas situações como a política de tolerância zero à Covid lá na China acabam atrasando principalmente a logística portuária, onde aumentou muito a questão de fretes, a falta de containers também, que falamos diversas vezes aqui, tem gerado um pouco mais de dificuldade aí para o setor de logística portuária, e isso amplia cada vez mais a necessidade de seguros e garantias aí para esse setor. Isso obviamente pode mexer com o mercado financeiro, favorecendo tanto empresas aí de seguro que acabam atuando nesse sentido, quanto garantindo aí uma maior receita também para os setores portuários que recentemente aí anunciaram também alguns investimentos, como é o caso no Porto de Santos, que falamos aqui, e devemos ter uma mudança ainda muito grande nesses setores durante o ano de 2022. E fechamos aqui a nossa parte de setor corporativo, olhando um pouquinho para a BR Partner, que planeja um follow-on aí de ações na casa de 5 milhões de reais para melhorar a liquidez da companhia, dar mais tranquilidade também aos acionistas, e esse movimento aí pode ser aprovado nos próximos dias, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos em relação aí ao mercado financeiro. Já são 6h26 da manhã, iniciamos um pouquinho mais tarde o nosso Morning Call hoje, mas olhando agora um pouquinho também para abertura e fechamento de mercado, nós temos as bolsas asiáticas fechadas já. Na China, a China tem sofrido aí principalmente com aumentos pontuais de casos de Covid-19. Isso aí tem feito com que ela amargue algumas quedas aí no início desse ano de 2022. Não foi diferente no dia de hoje, e às 5h30 da manhã a bolsa chinesa fechou com queda de 1,79% a 14.525 pontos. Apesar da proximidade ali, a bolsa japonesa aí tem seguido caminhos diferentes nesse início de 2022,
principalmente com uma certa valorização aí das empresas de tecnologia. Óbvio, no dia de ontem vimos as empresas de tecnologia sofrendo um pouco a nível global com a expectativa de aumento de juros, mas ainda assim a bolsa Nikkei no Japão fechou hoje aí com alta de 0,10 às 3 horas da manhã, fechando a 29.332 pontos. Já o restante dos mercados tem oscilado bastante aí nessas primeiras horas do dia, bolsas europeias operando aí próximo da estabilidade nessa manhã. Hoje temos aí o DAX na Alemanha operando aí com uma alta de 0,15 nesse momento, aí 6,28. Nós temos o CAC na França operando aí com uma próximo aí de 0,30 e no Reino Unido uma alta de 0,20%. Nesse momento também atualizando o pré-market dos Estados Unidos, operando entre perdas e ganhos. Nesse momento aí temos Dow Jones operando com alta de 0,10 no pré-market, S&P 500 num 0 a 0 e Nasdaq aí caindo 0,25%. Óbvio, as empresas de tecnologia ainda devem sofrer um pouquinho mais no dia de hoje e pesar um pouco mais sobre o índice de tecnologia, a bolsa Nasdaq lá nos Estados Unidos. Obviamente o mercado é soberano, não tem uma direção definida no dia de hoje, mas deve operar aí a princípio entre perdas e ganhos, com essa maior incerteza aí dos mercados e uma grande ansiedade em relação à ata do FOMC, que pode ter um peso grande aí no decorrer do dia em relação ao resultado do mercado. Índice Bovespa deve seguir a princípio as bolsas norte-americanas, óbvio, assim como tivemos outros descolamentos aí durante esses primeiros dias do ano, isso também pode acontecer, e o cenário interno, obviamente, pode potencializar resultados do Ibovespa, mas amanhã a gente está aqui novamente a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu no dia de hoje e trazer aí as novidades, as notícias que podem impactar o mercado durante o restante dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até amanhã às 5h50. Um abraço e bons negócios. Tchau, tchau.